Bom dia, bando de louco, tudo bem com vocês? E aí, fiel, o que vocês acharam no jogo de ontem do Coringão? Vocês acham que o Corinthians jogou bem ontem? Pois é, fato é que por muito tempo eu não vi um Corinthians jogando muito bem fora de casa, né? Na casa do adversário, onde o Atlético é bem forte lá na arena dos caras, jogando com a sua torcida a favor, cantando, empurrando ali, né? O Atlético que tem um time bem qualificado, um time com muitas peças boas ali, tem um técnico que é o Cuca, que é um bom técnico, eu gosto do Cuca, né? Só que o Corinthians foi lá e não ficou numa postura defensiva, se retrancando inteiro, não saindo pro jogo, não, foi muito pelo contrário. No primeiro tempo, o Corinthians foi superior ao Atlético Mineiro. O Corinthians avançando as suas linhas de marcação, pressionando a saída de bola do Atlético Mineiro, não deixando com que o Atlético fizesse aquele abafa, fizesse aquela pressão, criasse várias oportunidades na partida, né? Repito, o que seria natural de um time que está jogando em casa, né? O Atlético faz muito isso lá, só que o Corinthians veio com uma outra postura, veio com um esquema tático de marcação, com 3 homens ali, com 3 volantes, que é o Martins, o Ranieri e o Rian, que são 3 volantes de marcação, 3 caras que sabem jogar, sabem também sair jogando, né? Então o Corinthians foi muito bem ontem. No primeiro tempo todo foi superior ao Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro teve poucas chances criadas no primeiro tempo aí. O Corinthians criou até uma ou outra chance, chegou uma ou outra vez ali, mas a gente conseguiu dar essa sustentação, não só no meio do campo, mas também protegendo bem a zaga, né? O Kaká, juntamente com o Pedro Tchoca, fizeram também um bom jogo, não fizeram lambança, não fizeram cagadas. É claro, teve ali alguns lampejos que poderiam prejudicar a gente na partida, fazendo ali algumas cagadas, como aquele enrosco ali que deu entre Bidu e o Hugo Souza, que quase culmina naquele gol do Hulk, né? Que ele conseguiu dominar e dar uma pancada pro gol, né? E também no finalzinho do jogo teve aquela lá com acho que o Hugo salvando em cima da linha, com o Kaká também ali ajudando e tal, enfim. Mas, num todo, no geral, o Corinthians jogou muito bem. E olha só, pasmem, tá? Pasmem. O Corinthians, né, o meio campo do Corinthians foi dinâmico, foi um meio campo de marcação, foi um meio campo que jogou muito bem ontem. Os caras sabiam o que era para fazer e faziam muito bem, muito bem. Não fizeram lambança nenhuma, não fizeram nenhuma cagada, não erraram tantos passes assim, marcaram bem, não deixaram os principais jogadores do Atlético jogar, ter a criatividade de fazer as jogadas, né, de deixar o Atlético em posição de fazer mais jogadas, de criar mais oportunidade e até de fazer o gol. O meio campo do Corinthians marcou bem os principais jogadores do Atlético, teve um dinamismo ali muito bom, o meio campo do Corinthians. E olha só, sem o Maicon, mas quem poderia imaginar, não é mesmo? Que sem o Maicon o Corinthians jogou muito bem. O meio campo do Corinthians foi excelente ontem, sem o Maicon, que é um cara pesado, que se arrasta em campo, já não faz mais absolutamente nada com a camisa do Corinthians desde quando ele voltou, né? É um cara que sobrevive ainda lá daquele título de 2017 e daquele jogo que ele fez contra o Boca Juniors há uns 2, 3 anos atrás, que ele marcou 2 gols lá. Foi por conta disso tudo que ele ainda tá lá, o Corinthians renovou o empréstimo dele e ele continua lá. Mas como ele não jogou ontem, olha só que maravilha, o Corinthians jogou bem, o meio campo do Corinthians foi bem ontem. Não fizeram nenhuma cagada, marcaram bem certinho, anularam os principais jogadores do Atlético. O Atlético não teve tanta criatividade, não conseguiu fazer o abafa ali, né, a pressão que eles fazem. E o Corinthians jogou bem. E poderia sim ter vencido a partida ontem. O Corinthians poderia ter saído vencedor ontem. Se não fosse o nosso querido Thales Magno fazendo um jogaço de bola, mais um jogo incrível do Thales Magno. Só que não, estou sendo completamente irônico aqui. Um cara que não jogou absolutamente nada, mais uma vez, né, não fez a diferença e conseguiu perder um gol na cara. Uma roubada de bola do Martins, o Martins enfiou uma bola pra ele a lá garro. A lá garro aquela assistência do Martins. O cara ficou na cara do gol, ele o goleiro, ele o Everson. E ele conseguiu chutar pra fora. Sendo que se fosse o Yuri Alberto ali, por exemplo, faria aquele gol. Se fosse o Memphis, faria aquele gol. Se fosse o Romero, até o Romero faria aquele gol, não tenho certeza. Mas não, Thales Trágico conseguiu fazer o mais difícil, que era jogar a bola pra fora. Perdeu uma chance incrível pro Corinthians fazer 1-0 e sair de lá com os 3 pontos. Né? E também depois, no decorrer do jogo, teve mais uma chance, onde o Carrillo dá um cruzamento perfeito na cabeça do Hector Hernandes, ele também cabeceia para fora do gol. Outra chance clara, que a gente poderia ter convertido em gol, mas infelizmente o resultado não veio, o resultado não saiu. Né? E também graças ao Hugo, viu? Esse empate 0-0, esse um pontinho que a gente somou, graças ao Hugo também, que fez pelo menos 2 defesas incríveis no jogo. Né? A principal, aquela do Rony, que o Rony está quase na pequena área, é ele e o Hugo, ele chuta e o Hugo teve a elasticidade, o tempo de reação de pegar a bola e nem sequer deu rebote. O Hugo salvou a gente
naquele lance. Baita defesa do Hugo, baita jogo do Hugo, mais um. Né? E também teve aquela falta do Scarpa, que ele cobra muito boa a falta, né, que o Scarpa cobrou. O Scarpa cobra faltas muito bem, já desde a época de Palmeiras, desde a época do Fluminense, que ele cobra as faltas muito bem. E o Hugo foi buscar. Então, duas belas defesas do Hugo que poderiam ter culminado no gol do adversário. O Hugo salvou a gente mais uma vez. E isso credencia o Hugo a estar nas próximas convocações na seleção brasileira, Ancelotti. Não tem como deixar o Yuri Alberto e o Hugo fora das próximas convocações. Embora o Hugo esteja na pré-lista dessa vez, mas eu acho difícil ele ir nessa convocação de agora. Eu acho que nas próximas sim. Nas próximas ele tem totais condições de estar na lista principal. Ele e o Yuri Alberto, que já estão pedindo passagem na seleção faz tempo. Desde o ano passado, pelo menos. Tá? Os dois merecem estar na seleção. Espero que o Ancelotti seja um técnico justo, que convoque jogadores que estejam jogando bem, que mereçam realmente, que use a meritocracia de fato, né? Que convoquem quem realmente merece, quem realmente está jogando bem, e não por esquema de empresário, e não só para vender um jogador ali ou outro, e nunca mais esse cara ser convocado, né? Espero que com o Ancelotti deixe um cara trabalhar, deixe um cara ter a total autonomia de convocar quem ele quiser, como ele quiser, e que não fiquem interferindo com vários esqueminhas ali que a gente sabe muito bem que tem na CBF, né? Então, Hugo e Yuri Alberto precisam estar nas próximas convocações. Esses caras merecem uma chance. O Hugo jogou demais ontem, pegou demais, salvou a gente, garantiu esse um pontinho que foi sim importante, né? É claro que a gente poderia ter saído com a vitória, poderíamos ter saído com a vitória, dá para ganhar do Atlético sim, mas infelizmente não foi possível, mas pelo menos a gente não perdeu, pelo menos a gente não tomou gol. Mais um jogo que a gente passa assim, levar gol. Se eu não me engano já é o quinto jogo que o Corinthians faz e não leva gols. Então o Dorival já está começando a arrumar a casinha ali atrás, está começando a estancar, né, essa sangria de toda hora tomar gol, todo jogo tomando de 1 a 2 gols, toda hora. Era fato, era de praxe, todo jogo tomar de 1 a 2 gols. E 5 jogos, se eu não estiver enganado, que a gente não toma gols, que a gente não é vazado. Então o Dorival está conseguindo arrumar a casinha, né, está conseguindo fazer ali a parte defensiva muito bem com o que ele tem no momento. Né. Obviamente o Corinthians precisa ir ao mercado contratar um zagueiro. Se conseguir contratar 2, ótimo, melhor ainda, mas pelo menos um precisa, é urgente, é necessário, precisa. Espero que nessa janela o Corinthians consiga fazer pelo menos essa contratação de um zagueiro, de um ponta, né, de um meia ali também, enfim. E o mistão do Coringão conseguiu esse empate lá na arena do Galo, 0 a 0, um pontinho, a gente permanece na 8ª colocação com 14 pontos, a gente não muda muita coisa. E o Dorival colocou o mistão porque entre terça ou quarta-feira a gente tem um jogo decisivo na Sul-Americana, onde a gente vai jogar com o Huracan lá na Argentina, a gente precisando vencer a partida para conseguir se consolidar na 2ª colocação e não dar mais chance da gente perder essa colocação, né, em segundo colocado, né, porque se o Corinthians empatar ou se quer perder, já está eliminado da Sul-Americana, não tem mais o que fazer, porque provavelmente o América de Cali vai vencer o Racing do Uruguai, que é a putinha do grupo, só tá levando pancada de todo mundo, não venceu nenhum jogo. Tá? Então o Corinthians precisa da vitória, e é isso, é a vitória que interessa. Tá? E posso dizer que é um tanto vergonhoso o Corinthians estar nessa situação sul-americana. Porque a Sul-Americana já é a Série B da Libertadores. Se a gente está na Sul-Americana, porque a gente já foi completamente incompetente na Libertadores. E no nosso caso, na pré-Libertadores, mais uma vez a gente caiu na pré-Libertadores, que já é patético, já é ridículo. Né, para um time do tamanho do Corinthians. Aí a gente vai para a Sul-Americana, Série B da Libertadores, né, e lá a gente consegue também desperdiçar pontos importantes dentro de casa, não vencer uns jogos-chave dentro de casa, a gente passar esse perrengue todo para tentar se classificar para a próxima fase da Sul-Americana em segundo lugar. Em segundo lugar. E o segundo lugar é playoff, ou seja, é repescagem. O Corinthians está tentando se classificar para a repescagem da Sul-Americana. Ou seja, se a gente conseguir manter o segundo lugar, a gente vai pegar os terceiros colocados da Libertadores e a gente vai jogar com esse determinado time. E se a gente ganhar, a gente avança para as próximas fases da Sul-Americana. E se perder, está fora. Se perder, está fora. O Corinthians pode ser eliminado na repescagem da Sul-Americana. Olha só que coisa patética, que coisa ridícula. Olha só a situação que a gente se colocou. Se colocou. O Corinthians em competição internacional, olha, eu vou te contar, viu? É horroroso, cara. Horroroso, péssimo. Puta merda, viu, mano? Que é uma vergonha atrás da outra. É inacreditável. Eu espero que o Corinthians, como vem jogando bem, como vem evoluindo jogo a jogo, né? O Dorival tá arrumando a casinha, tá começando a encontrar um time ideal ali, principalmente defensivamente, que o Corinthians já faz 5 jogos que não toma gol. Espero que o Corinthians na terça-feira vá lá e jogue bola. Ganhe do Racing.
a gente consiga manter essa segunda colocação para poder avançar na Sul-Americana. É isso que eu espero, que o Corinthians vença o Huracan, que a gente vence o Huracan. Vamos ver, tomara. Se a gente jogar como a gente jogou hoje, temos chances. Temos chances, até porque também teremos os possíveis reforços do Garro e do Memphis Depay no banco de reservas. Então são dois jogadores excepcionais que, voltando, vai dar uma qualidade a mais para o time do Corinthians. A gente vai ter um poder ofensivo a mais. O Dorival vai ter mais duas peças ali muito boas para ajudar o time nessa remontada, para continuar fazendo com que o Corinthians evolua e jogue boas partidas e vença mais jogos chaves, decisivos, como é esse da Sul-Americana, por exemplo. Então, espero que eles possam entrar, possam ali ter alguns minutos, principalmente o Garro, que está aí uns 2 meses parado, fazendo tratamento. Espero que o Garro possa entrar alguns minutinhos, já ir se readaptando, já ir recuperando o seu ritmo de jogo, porque ele está 2 meses parado, tratando o joelho. Então, tá um pouco melhor que o Memphis. O Memphis tá o quê? Uma semaninha só. Então, o Memphis não vai sentir tanto assim o ritmo de jogo. Agora, o Garro, 2 meses parado, é foda, é complicado. Mas o Corinthians tem tudo para conseguir vencer o Huracan e avançar na Sul-Americana. Mas o fato é esse, rapaziada. Voltando pro jogo entre Atlético Mineiro e Corinthians, o Corinthians foi superior ao Atlético na maior parte do jogo. Aí, obviamente, ali no segundo tempo, ali lá pros 25, 30 minutos, a gente deu uma diminuída, o Corinthians deu uma cansada, baixou um pouco o ritmo e o Atlético cresceu um pouco na partida. O Cuca também percebeu o esquema ali do Dorival, mudou o jogo, mudou ali o esquema. O Atlético passou a ser ligeiramente superior ao Corinthians no jogo pela primeira vez, começou a criar algumas oportunidades, que foi essas que eu citei aqui para vocês, as principais, com o Rony, com o Scarpa, com o Hulk, mas não saiu do zero. Mas foi muito bom o jogo do Corinthians, eu gostei da postura do time, gostei como o time se comportou jogando fora de casa com um adversário muito bom e qualificado que é o Atlético Mineiro, e como é difícil jogar lá na Arena dos Caras. O Corinthians se comportou como um time grande, tem que se comportar em todos os jogos, seja dentro de casa ou seja fora de casa. É isso, essa é a postura que a gente quer que o Corinthians jogue os jogos, competindo, indo pra cima, jogando de igual para igual, não tendo medo, e jogando bem fora de casa principalmente, porque um time que quer ser campeão tem que jogar também bem fora de casa, tem que conseguir pontos fora de casa, não só jogando bem em casa. Então é isso, eu gostei do jogo do Corinthians, 0 a 0, um pontinho garantido, ok, fico satisfeito, fico feliz, mas obviamente poderia ter ganhado o jogo se não fosse o nosso grande Thales trágico e o Héctor Hernandes desperdiçando 2 grandes oportunidades para o Coringão. Mas, e você aí, fiel? Gostaram da partida? O que vocês acharam do jogo? O que vocês acharam desse esquema do Dorival, de colocar 3 volantes de marcação no meio, a gente conseguindo inibir aí essa força do Atlético Mineiro em casa? Deixe aqui nos comentários pra gente trocar aquela ideia. Se você ainda não é inscrito no canal, não tá perdendo tempo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho também para receber todos os conteúdos que a gente postar aqui. E claro, deixa o seu like, porque ajuda pra caramba o nosso canal aqui e faz com que esse vídeo chegue para os corintianos também assistirem aqui o Casal da Fiel. Fechou, galera? É isso aí, é nóis. E vai, Corinthians, porra!